Cadê a minuta? Cadê? Não tem a minuta! Não tem o rascunho da minuta! Não tá lá! Aí eu falei, que ser é esse? Pra não falar... E aí você vê claramente que é uma minuta de um decreto de estado de sítio que é previsto pela Constituição. Então não pode ser decreto de golpe de Estado, ou a Constituição é golpista. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou ao Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas no inquérito que investiga... No inquérito, não. Né, já na ação, na petição 12.100, né, que na ação penal, dentro desse bojo da ação penal, que está processando, julgando e condenando as pessoas envolvidas com os atos do 8 de janeiro, chamado de golpe de Estado. O PGR acusa os denunciados pelos crimes de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa, ambas com uso de violência ou grave ameaça, de golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As penas máximas de todos os crimes imputados, no caso de Bolsonaro, somam 43 anos de prisão. Mas a dosimetria da pena, caso ele seja condenado, será apenas definida no final do julgamento da ação penal, que ainda não foi aberta. O cálculo da punição leva em conta os crimes pelos quais ele vier a ser condenado, não necessariamente todos da denúncia, bem como agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. A peça acusatória da PGR afirma, aspas, o plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas suas virtualidades perniciosas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Cogitava do uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva, fecho aspas. De acordo com o documento, o plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu. Nas 272 páginas da denúncia da Procuradoria-Geral da República, apresentada nesta terça, alguns nomes anteriormente indiciados pela Polícia Federal ficaram de fora. Integrantes da cúpula da PF, porém, acreditam que mais pessoas serão denunciadas em novas manifestações da Procuradoria-Geral da República, de acordo com a apuração da CNN. São outras duas frentes que ainda não foram apresentadas em acusações contra Bolsonaro. O caso das joias sauditas e a suposta fraude nos cartões de vacina. Delegados ouvidos pela reportagem dizem também que há uma expectativa de que alguns nomes indiciados, mas não denunciados, devem, sim, ser denunciados no âmbito do inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Vamos à análise. Eu tive uma discussão bastante... Então, são vários crimes, né? A denúncia inclui 5 no total, né? Mas não tem, ainda tem outros casos que ele pode ser denunciado, né? O total podendo chegar a 43 anos, não necessariamente ele vai ser condenado e julgado por todos esses crimes, e a dosimetria pode não considerar a pena máxima, ou seja, a manchete é Bolsonaro foi denunciado a 5 crimes, podendo pegar 43 anos de prisão. Mas não quer dizer que ele vai ser condenado em todos, não quer dizer que ele vai pegar a pena máxima, né? É isso que o Pavinato falou até agora. E ele também disse que ainda pode ter outras denúncias contra outras pessoas e também, né? Mas denúncias contra o próprio Bolsonaro. Agora, vamos ver, né, o que a Revista Oeste chamou de análise minuciosa da denúncia. Vamos ouvir o Pavinato. Técnica com a equipe do Faroeste Brasileira, antes de entrar no ar, porque quando a peça da denúncia do PGR foi divulgada, e assim vocês acham em grandes portais de notícia, como o Portal G1, que é das organizações Globo, é uma peça com 272 páginas. Ok. Mas, senhores, o título da matéria falava que a PGR tinha denunciado 34 pessoas. Mas você abre essa peça de 272 páginas, você chegou a abrir, João? Você tem 8 denunciados. 8. Não, espere um pouquinho, eu chamo assim que for necessário, né? 8 denunciados. Aí eu fiquei me perguntando... Aí o mano Walter lá da Revista Oeste deu mole, hein? Mas tudo bem, só chamar a atenção, vamos lá. O que será que aconteceu? Tem 8? Estão falando em 34? Cadê os outros 26? Onde estão os outros 26?
E olha daqui, olha de lá. Aí eu falei, bom, deixa eu ler essa peça com 272 páginas, que denuncia 8 pessoas. O Ramagem, Almirante Almir Garnier, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, General Paulo Sérgio e General Braga Neto. Essa de 8. O que diz a petição? A petição, ela fala de uma organização criminosa para impedir, por meio de violência ou grave ameaça, o funcionamento dos poderes da República, que é o crime de tentativa, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, e depor governo legitimamente eleito, que é o crime de golpe de Estado, além de concorrer via auxílio moral e material para a depredação, né, o patrimônio histórico, tombado, etc. e tal. Bom, essa petição, ela é muito interessante, porque como nós lemos em todas as notícias, a peça que faz a acusação, ela fala o plano várias vezes. E isso é muito importante, porque no Brasil o plano não é crime. Se está certo ou está errado, eu não sei. Se deveria ser crime, não sei. Mas a própria palavra diz, se deveria ser crime, porque se deveria que não é. Porque o nosso Código Penal tira o plano. O plano só é levado em consideração se o crime for consumado. Porque aí você fala de um crime planejado. Você aumenta a pena. Então o plano não é crime. Aí ele fala o plano várias vezes e é interessante a palavra virtualidades perniciosas, ou seja, tudo que se imputa como crime, a própria PGR reconhece como virtualidade. Como virtualidade. Bom, além disso, olhando a petição, nós vemos que eu dividi a petição assim. Tem uma parte da petição, dessas 272 páginas, as 18 páginas, depois da apresentação dos denunciados, é um puro panfletarismo, chamado de uma introdução necessária. Isso não existe numa acusação penal. O que se está tentando fazer em 18 páginas, o que o Paulo Gunner tentou fazer, foi um exercício de acrobacia para sustentar que a estrita legalidade não está sendo observada nessa denúncia. Em 18 páginas. 18 páginas. Isso é imprestável. Aliás, isso já diz que essa denúncia é uma porcaria. Que ele está criando um preâmbulo para justificar por que não vai valer neste processo penal o direito penal e o direito processual penal e as garantias constitucionais. Aí depois, na página 25, ele começa a falar do plano antidemocrático. Ele usa a palavra plano mais uma vez. Na página 26, ele diz que desde junho de 2021, isso é muito interessante, desde junho de 2021, os denunciados realizam atos dolosos para a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. O governo legitimamente eleito era o governo Bolsonaro. Como é que eles faziam isso em junho de 2021? Aí eles tentam fazer colar. Eles pegam uma pesquisa. Porra, aí é foda, né, cara? Hein? Aí, em 2021, porra, o governo era o Bolsonaro. Eu entendo isso a partir de outubro, né? A partir do segundo turno de 2022. Então, novembro, dezembro e até 8 de janeiro, por mais que a gente possa não concordar, né, com a tese, com a narrativa, mas assim, porra, na questão temporal, tá razoável. Não há que criticar, né? Agora, porra, em 2021, né? 2021, o que se tinha em 2021? Se tinha um presidente da República inflamando uma massa, dizendo que ele não ia ceder e que ele não ia respeitar ordem do senhor Alexandre de Moraes, né? 2021, né? Aquela manifestação, aquela massa inteira, né? Em 2021, foi quando ele falou, acabou porra, né? Foi quando ele inflava a massa, né, dizendo que a caneta dele funcionava e que não adiantava que ele ameaçar ele, que ele nunca ia ser preso, né? Isso tudo aconteceu, porra. Os vídeos estão aí. Mas ele era o presidente. Você pode até dizer que ele, em tese, né, quem acredita que ele inflou a massa, que ele desrespeitou o STF, é poder com poder, irmão. Se tá desarmônico, é poder com poder. Hã? Ou o presidente da República cometeu um crime comum naquela época, ou não.
ou cometeu um crime lá, né, de responsabilidade e tal. O Congresso fez isso? Não fez? Ninguém fez? Então o cara, no máximo, foi bravata política. Né? É o que eu acredito, bravata política. Porque que caneta que funcionou? O que ele fez com a caneta? Né? E ele disse que não ia ser preso. E se ele for preso? Ele falou, eu não serei preso. Se ele for preso, aí vão resgatar esse vídeo e vão falar, ué, o que houve? Tá preso. Né? Então, no máximo, bravata política. Agora, dizer que naquele momento tinha uma trama golpista, um plano desde 2021, bom, ele era o governo, né? Legitimamente eleito. Agora, a partir do momento que o Lula ganha, a partir daí, as pessoas na rua desacreditando do resultado da eleição, o Bolsonaro desacreditando do resultado da eleição, aí a partir daí, se a narrativa comprova ou não, aí faz sentido. Agora, porra, em 21 é forçação de barra, né? Vamos. Da Gazeta do Povo, de julho de 2021, dizendo que Lula ganharia a eleição. Mas então como é que começou? Como é que desde junho eles já estão se preparando para depor o governo legitimamente eleito, sendo que o governo legitimamente eleito naquela época era o governo do Bolsonaro? Olha que falha! Aí depois, ele diz que desde 6/21, eles também já se preparavam para dar sequência a atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Me desculpem, mas o processo sucessório começa com a eleição. E quem rompeu com a normalidade e a legalidade, e a constitucionalidade e a decência do processo sucessório foi o TSE, ao fazer uma súmula 7 meses e meio depois do prazo. Então o PGR deveria processar o Alexandre de Moraes e todos os coleguinhas dele que aprovaram uma regulamentação em 20 de outubro de 2022, sendo que a legislação só permite até o dia 3 de março. Até o dia 5 de março. Tá errado. Na página 27, o PGR fala em manipulação de notícias eleitorais. Ora, descobriu-se agora há pouco que o Felipe Neto, que fez campanha para o Lula, foi junto com Luiz Inácio Lula da Silva ao último ato de campanha televisiva no período da tarde. Lula levou o Felipe Neto, fez campanha para ele, e Felipe Neto prestou serviços através de sua instituição, que recebeu dinheiro de uma fundação estrangeira, do Jorge Soros, ao TSE. Portanto, se tem alguma campanha viciada, foi a campanha do TSE. Por que Alexandre de Moraes e a sua turminha não estão sendo denunciados por atos antidemocráticos? Mas, o que traz de prova essa denúncia? Tem o caderninho do general Heleno, nas páginas 33 a 38 e 45 a 47. Ora, se eu pegar meu caderninho e escrever que eu combinei com o Alexandre de Moraes de soltar uma bomba na Praça da Sé, será que ele vai ser processado? É claro que não! Então não tem nada contra o Bolsonaro aqui. Aí depois tem um doc que foi achado nos arquivos do Ramagem, nas páginas 38 a 44. Alguma prova com o Bolsonaro, envolvimento do Bolsonaro? Não. Depois tem uma entrevista e uma live pública do Bolsonaro, as páginas 47 a 49. Depois tem discursos públicos do Bolsonaro, nas páginas 50 e 51. Aí eles revocam, cavucam a questão da ABIN paralela, das páginas 51 a 63, e eu me pergunto, e a ABIN paralela do Alexandre de Moraes com o TSE com talha-ferro? Porque se a justiça tem que ser feita, o direito tem que ser aplicado de forma isonômica. Senão não é justiça, é perseguição política. Aí depois tem um blá 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 desgraçado de debates públicos da página 63 à página 120. Ou seja, não tem uma prova até a página 120. Aí depois vem nas páginas 120 a 140 os textos do secretário executivo da presidência, Mário Fernandes, o tal punhal verde e amarelo. Mas nada de Bolsonaro até o momento. Aí depois tem uma reunião na casa do Braga Neto sem o Bolsonaro, nas páginas 140 a 146. Aí tem a questão dos monitoramentos, que aconteceram nas páginas 146 a 149. Mas o monitoramento é uma violação de privacidade, não é golpe de Estado. E se for golpe de Estado, o STF tinha que cair, inteiro. Inteiro. A gente tinha que chamar uma corte para julgar todos os ministros do STF, do TSE. Não, não é? É. Depois tem, olha que absurdo, depois tem uma reclamação das atitudes, dos requerimentos processuais eleitorais do PL nas eleições de 2022. Isso ocupa as páginas 149 a 163. Aí depois, aí agora fala, é o filé, o decreto do golpe de Estado. O rascunho
da minuta do decreto de golpe de Estado. E o PGR usa esta expressão, golpe de Estado, decreto do golpe de Estado. Esse assunto está nas páginas 163 a 210. Mas aí você olha, 163, 164, 165, 166, 167, 208, 209, 210. Cadê a minuta? Cadê? Não tem a minuta! Não tem o rascunho da minuta! Cadê? Não tá! Não tá lá! Caralho, que maluco engraçado, cara. Meu irmão. Hein? Ai, que porra, mano. Que cara bom, cara. Vamos. Não tá lá! Aí eu falei, que sêmen é esse? Pra não falar porra. Não tá lá! E o que se tem ali, tem um trechinho. Eles põem sulfite em cima só pra fotografar trechinho. E aí você vê claramente que é uma minuta de um decreto de estado de sítio que é previsto pela Constituição. Então não pode ser decreto de golpe de Estado, ou a Constituição é golpista. Aí então eu continuo. Aí falo da Operação Copa 22, da página 210 a 226. Eles falam de novo dos monitoramentos das páginas 226 a 230. Aí eles falam planejamento após golpe de Estado. Porque tem uns malucos que fizeram, né? Junto com aquela minuta. Quem vai ocupar qual gabinete, né? Na crise que será depois da aprovação do decreto de estado de sítio, que é constitucional. Isso está nas folhas 230 a 239. Mas também não tem nada que ligue o Bolsonaro. Aí depois, eles vão falar do vínculo com o 8 de janeiro, do vínculo moral. As páginas 239 a 252. E depois, no final, eles chamam o Anderson Torres, que estava de férias, de omisso, as páginas 252 a 268. E os pedidos de condenação estão nas páginas 268 a 272. Nenhuma prova contra o Bolsonaro. Nenhuma. Tudo diz que me diz. A maioria, revelações do Cid. Revelações que o Cid já falou que foi forçado a dar. E mesmo que não tivesse dito, revelações de um preso provisório, que o STF considera tortura. E por isso o Palocci foi preso, e por isso a Lava Jato acabou. Por isso os maiores corruptos da história desse país estão na rua e são inocentes. E nós somos obrigados a chamá-los de inocentes. Não tem uma prova contra o Bolsonaro. Aí eu vou olhar, tá, mas não tem anexo isso aqui? Não tem, ele não juntou nada depois? Tem os documentos que ele junta. O PGR junta documentos. Aí eu vou olhar, acompanha a denúncia da Polícia Federal, que é aquela do seria, poderia, deveria, aquela cheia de virtualidades, que é uma denúncia de 9 folhas, tirando a capa 8, que não traz um elemento de prova. Não traz um elemento de prova. Aí fala, não tem mais nada, não juntou mais nada, e procuro, eu lá perdido em 1350 páginas, aí acha, não, tem mais. Tem uma nota técnica do Senado Federal falando dos danos do prédio, de 11 páginas. Aí eu procuro prova contra o Bolsonaro em especial. O que eu acho? Nada. E não venham falar bolsonarista, direitista, nada disso. Eu vou aqui citar o finado Reinaldo Azevedo, que a época da Lava Jato, que a época do caso do sítio de Atibaia dizia, eu desafio alguém a olhar os autos e achar uma prova contra o Lula. Então eu desafio aqui a todo mundo a olhar tudo isso que eu olhei e achar uma prova contra o Bolsonaro. Não tem. Não tem. E o que me espanta é um outro fato. Mas vem cá, o Lula foi preso? O Lula foi condenado e preso? Foi, né? No final ele foi solto, né? Ele foi descondenado e é o presidente hoje. Isso revolta metade do país. Mas o Lula foi preso. Foi condenado. Né? E as pessoas sustentavam que não tinha uma prova. Né? Tudo que o Pavinato falou, além de ser um vídeo excelente, cara, engraçado, cara, que cara engraçado, né? Eu tava mais me divertindo com o desempenho dele do que com... Porra, eu não tava rindo, lógico, do conteúdo, né? O que eu entendi ali? O Procurador da República, o PGR, né? Procurador-Geral da República, ele faz a denúncia e ele vai dividindo. Primeiro, igualzinho a denúncia do caso lá da Marielle que nós reagimos aqui. E que as pessoas falavam assim, não tem uma prova contra... Né?
recebi Rodrigo Pimentel aqui, nós falávamos sobre o Ricardo Barbosa, sobre o Rivaldo Barbosa. Aí a defesa do Brazão diz, não tem uma prova, tem só o Rony Lessa dizendo que encontrou e tal coisa. Reinaldo Azevedo dizia que não tinha uma prova contra o... Porra, gente. Nada disso. Todo mundo diz que não tem prova, porra. No Brasil, todo mundo que vai preso é preso sem prova. Que merda é essa? Não tem uma prova, não tem uma prova. Porra, meu irmão, então... Fecha a justiça, porra. Esquece justiça. Esquece Polícia Federal. Tem prova. Agora, existe coisas que, pela complexidade, né, é difícil que você tenha essa prova que as pessoas querem. Né? Principalmente quem tem um domínio do fato, quem controla as ações, né? Aí, cara, sinceramente eu não sei, cara. Eu não sei, assim... O que é o direito, né? O que é a justiça? Porque todo mundo diz que não tem prova. Será que pegaram, né? Tem imagens, né? Tem imagens. Será que pegaram a moça que cagou lá na mesa, na cadeira, e no processo tava a foto lá dela, pô, com a bunda riada, defecando lá? Beleza, é uma prova, né? Tem lá um vídeo. Mas em muitos processos na justiça, a prova não existe, porque por mais que esteja ali, ela não é uma prova válida. Portanto, aquilo não é prova. Ah, você tá vendo, Nelson? Você tá vendo, mas não é pra você ver, porque essa prova não é válida. Não houve autorização. Você tá vendo, mas você não tinha que estar vendo. Porque se ela seguisse o rito processual correto, ela não existiria. Portanto, finge que você não tá vendo. E aí acabou, o cara vai solto. Realmente é difícil, cara. Deve ser muito difícil. Né? Mas todos usam do mesmo argumento, cara. Aí, o que a gente faz, cara? É difícil, né? Agora, você percebe que o conteúdo da Revista Oeste, o conteúdo do Pavinato, é focado no Bolsonaro, né? Porra, o bicho pegou, o pau comeu, as pessoas foram presas, aconteceu um monte de coisa, um monte de gente fez um monte de coisa, mas o foco nosso é não tem uma prova contra o Bolsonaro. Tá bom, mas e o Ramalho, o que o Ramalho fez? O que o Heleno fez? O que o Braga Neto fez? E tal. Não, mas contra o Bolsonaro não tem. É a mesma coisa lá na Lava Jato, cara. Isso que me pega. Né? Pô, mas o sítio não sei o quê. Mas não tem uma prova que é do Lula. Não, pô, mas é tudo dele tá lá dentro. Isso não é prova. Tá no nome dele? Tá no nome dele? O IPTU, o carnê, vê o nome dele? Não, não vem. Então não é dele. Então não é dele, porra. Será que o patrimônio do PCC tá no nome do Marcola? Será que tá tudo no nome do Marcola? Será? Como é que funciona? Porra, gente. Essa aí, cara. Quem pode, quem tem grana, quem tem partidos políticos e quem tem jornais pra defender, tá feito. Porra, vida longa. Cara, vida longa pro Bolsonaro e pra quem o Bolsonaro quiser. Vida longa. Da mesma forma, vida longa pro Lula e pra tu. Ah, meu irmão, você serve pra pagar a conta e assistir o vídeo, porra. Você serve pra sustentar esse reinado em berço esplêndido. Entendeu? Porque assim, cara, não tem prova pra ninguém. Pô, Renan Calheiros. Quem é Renan Calheiros? Não tem prova. Senador. Plano de tal. Não tem prova. No final, eu vou provar... Aí é arquivado. É sempre a mesma história. E o artista da vez é o Bolsonaro. Né? Agora, não mais Brasil 247, não mais o UOL, não mais, sei lá, quem defendia o Lula na época, né? Agora é Revista Oeste, Pavinato, Deltan Dallagnol, e um monte de gente, pô. E o foco é o quê? Não há uma prova contra o Bolsonaro. Não há uma prova.
Vamos lá. Aquilo não é prova. Todos aqueles vídeos, todas as coisas, o povo na rua, tudo que nós vimos, mas não é a prova, Wagner, então não é prova. Aí, cara, então faz o seguinte, cara. Deixa. E outra coisa, o estado de sítio tá na Constituição. Cara, quem sou eu para falar direito com o Pavinato, né? Sobre direito, né? Mas vamos lá. Estado de sítio. Cadê? Artigo. Constituição. Onde tá aqui? Vamos ver. Qual é o rito? Artigo 137. Não, aqui é a LERJ. Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 88. O que diz o artigo? Vamos lá, ver se aparece aqui o artigo. Designado, vamos ver se aqui aparece. Aqui. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Então, a Constituição, de fato, prevê o estado de sítio se, após ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, o presidente da República solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Aconteceu isso? Se não, não dá para falar que de acordo com a Constituição, porque a Constituição está falando isso aqui. Assim, cara, eu sei que eu não sou um jurista, eu sei que eu não sou professor, eu sei que eu não sou formado na USP, né? Mas, assim, eu acho que nós sabemos, pelo menos, ler o português que está aqui, as interpretações, as coisas, a gente não sabe mais aqui, né? Solicitar ao Congresso Nacional autorização. Comoção grave, nos casos de comoção grave de repercussão nacional, comoção grave de repercussão nacional. Pode ser. Ocorrência de fato que comprove a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Declaração de estado de guerra ou resposta de agressão armada estrangeira. Beleza. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinados do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Cara, então, no máximo, aquele momento era um momento de barganha com o Congresso. O Bolsonaro chamaria o Lula, né? Chamaria o Rodrigo Pacheco. São esses caras que eram os presidentes? Não sei, Alcolumbre, talvez. O Lula e o Alcolumbre. Né? E, politicamente, ia solicitar autorização para o estado de sítio. Era só isso que o Bolsonaro podia fazer, cara. Ou precisava fazer. Não precisava, porra. Mas... Volta aí, mano, volta. Mas a comoção grave de repercussão nacional era o quê? O povão na rua. Portanto, o povão não podia ir para casa. Senão, não tinha. Por isso que ele dizia, vocês vão na frente. Eu vou atrás. Causem a comoção grave de repercussão nacional. Porra, gente, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. E Pavinato não conseguir ver isso, eu não sei porquê. Né? Eu não sei por que as pessoas que defendem Bolsonaro não conseguem ver isso. Agora, Glauber, eu vejo. Mas é que no direito é o que se pode provar. Entendi, pô. Tá ótimo. Como nós estamos aqui, eu acho que o Pavinato aqui nesse vídeo, cadê o vídeo dele? Onde nós estamos? Tá aqui. Notícia urgente, vários soldados... Não é nada disso. Cadê o Pavinato? Me perdi, tá aqui. Voltamos.
Eu acho que aqui, nesse caso aqui, ele tá fazendo basicamente o mesmo que eu, porra, né? Comentando, né? Comentando, fazendo uma análise, né? Comunicando. Porra, então eu poderia ter falado, né, gente? Não poderia ter falado, porque olha aqui, 423 mil pessoas assistiram esse vídeo e estão dizendo assim, porra, mano, volta, por favor. Estão dizendo assim, porra, o que o Bolsonaro fez está na Constituição. Porra, esse Alexandre de Moraes é uma covardia que estão fazendo com o Bolsonaro. Ele não fez nada demais, não tem uma prova. Porra, eu já vi esse filme, cara. Porra, eu lembro dessa época, cara. Eu lembro, cara, os vermelhinhos falando isso. Pô, mas assim, o Bolsonaro solicitou o Congresso? Tinha comoção grave de repercussão nacional? Tinha essas coisas? Tinha, pô. Aí, cara, depois de autorizado, aí o artigo 137, depois veio o 138. O decreto de estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias condicionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas e as áreas abrangidas. Beleza, então existia um decreto, existia esse decreto, um rascunho desse decreto, mas sem autorização do Congresso? Como é que é isso? Eu não sei. Aí o Pavinato e todos os juristas poderiam esclarecer pra gente, porque a gente fica confuso, cara. O estado de sítio, no caso do artigo 137, parágrafo 1, inciso 1, que é comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia da medida durante o estado de defesa, ou seja, primeiro o estado de defesa, depois o estado de sítio, né? Então, nesse caso, aqui o parágrafo 1º do artigo 138 fala, o estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior no do inciso 2º, que é a declaração do estado de guerra, resposta tal. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então é o seguinte, esse da comoção grave de repercussão nacional só poderá ser decretado por mais 30 dias. Não poderá ser decretado por mais 30 dias. Portanto, somente 30 dias. Então, o máximo que o Bolsonaro tinha de opção em 2022... e deveriam te contar isso, é que, nas condições atuais do Brasil, ele poderia decretar com autorização do Congresso, somente após a autorização do Congresso, portanto, cabia a ele apenas solicitar um estado de sítio no prazo máximo de 30 dias. Solicitada parágrafo 2º. Solicitar autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional. Ou seja, se o Congresso tiver de recesso, o cara convoca todo mundo para lá, no prazo de 5 dias, apreciar o ato. Tá aqui, ó. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Era o caso? Foi o que aconteceu? Não foi? Então não dá para dizer que estava amparado pela Constituição. É o que eu acho. Humildemente, data vênia, né? Vamos continuar o vídeo. Fato interessante, porque eu falei, cadê os 34? Cadê os 34? Cadê os 34 denunciados? Aqui só aparecem 8. Aí eu fiz, vindo para cá, para Oeste, no meu bloco de notas, desculpem esse print, mas coloca o primeiro print aí, Renan. Olha como é que funcionou o protocolo. Tira o rodapé. Às 20 horas e 42 minutos, aconteceu o protocolo eletrônico da peça 1071, com 6 denunciados.
o Fernando Oliveira, o Felipe Martins, o Marcelo Câmara, Marília Alencar, Mário Fernandes e Silvanei Vasquez. Depois, ao mesmo tempo, no mesmo minuto, eu fiquei espantado. Não demorou nada. Como é que foi assim? Foi muito rápido. Eu não consigo fazer 3 protocolos no STF dentro do mesmo minuto. Aliás, eu desafio um advogado, qualquer advogado, fazer um protocolo, 3 protocolos dentro de um mesmo minuto. Eu já achei estranho. Depois, ao mesmo tempo, às 20 horas e 42 minutos, nós temos aqui a peça 1073, que é aquela denúncia contra o Ramagem, o Bolsonaro, o Anderson Torres, etc. Então, às 20h42 tem 6 denunciados, às 20h42 tem 8 denunciados. Então, nós temos aí 14 denunciados. E, ao mesmo tempo, às 20 horas e 42 minutos, nós temos um anúncio da divisão das denúncias. O que ele diz? Ele diz, só isso na peça, as denúncias estão divididas em grupos diferentes, em diferentes peças acusatórias para auxiliar e facilitar o processo. Tá ok. Vamos deixar esse suspenso. O que me intriga é que às 20h50, no site do Ministério Público Federal, nós temos a notícia de 34 denunciados, enquanto somente 14 haviam sido denunciados. Coloca o próximo print, Renan. O próximo print, olha aí, site do MPF. Às 20h50, somente 14 tinham sido denunciados. Por que o MPF fez essa fake news? Como é que ele dá notícia de 34 denunciados enquanto só havia 14 denunciados? Eu me pergunto. Eu me pergunto o que aconteceu. Volta naquele anterior, Renan. Volta no anterior. Bom, às 20h50 ele cometeu essa fake news e me intriga como ninguém percebeu isso. O MPF virou jornalismo de fake news, ou ele só podia noticiar depois que de fato ele tivesse feito? Mas aí, a próxima denúncia não é no mesmo carreirão. Só às 21 horas e 11 minutos é protocolada a peça 1000. Cara, o que acontece, né, cara? É isso, gente. Eu acho que eu não tenho muito mais o que comentar, porque... Isso aqui é uma narrativa, pô. Isso aqui é uma narrativa de deslegitimizar, né, a PGR, a denúncia. Todo mundo já sabia que tinha denúncia, né? Aí as peças não foram liberadas antes. Aí, porra, isso muda o quê, cara? Porra, sinceramente, isso muda o fato, crime, o que não é, podia ou não podia. Isso aqui são questões formais, né? E muitos advogados usam para botar os caras soltos, né? Eu não sei se nós, como sociedade, assim, cara, de fato, essa informação é relevante, né?